Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido na vida do seu povo. Quero convidá-los a uma reflexão da palavra de Deus, no intuito de procurarmos conhecer mais da palavra e mais do Senhor, e assim aplicarmos em nossa vida para que a nossa caminhada engrandeça o nome do Altíssimo. Meus irmãos, gostaria de pedir para lerem Gênesis 16, versículo 2, onde diz assim: Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Eu gostaria de pegar essa colocação de Sarai. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Sarai aqui já tinha cerca de 80 anos. É quando ela vai dar a sua serva como mulher a Abraão, para que por meio da sua serva ela pudesse adotar um filho. Por que eu entendo que ela tem aqui 80 anos? Porque o filho vai nascer, Ismael, e quando Ismael tiver 10 anos, é que ela vai engravidar. Como ela engravida com 90, como o Ismael já teria 10 anos, ela 90, menos 10, 80. Então veja bem, Sarai já tem 80 anos, e ela já percebeu que ela está estéril. Ela percebeu que ela realmente não podia ter filhos. E ela atribui a sua esterilidade a Deus. Ela diz: Deus me impediu, Deus me fez estéril. É por causa de Deus que eu não tenho filho. Meus irmãos, eu gostaria de pensar nisso com todos nessa tarde. As coisas ruins que acontecem ao homem é porque Deus intencionalmente fez com que elas acontecessem? É importante nós pensarmos nisso. Existem 3 linhas de pensamento. Pelo menos eu conheço 3. A primeira é uma linha que está associada com um tipo de determinismo cristão. Deus determinou todas as coisas e todas as coisas vão acontecer porque Deus determinou que elas acontecessem. Um dos meus pontos contrários ao calvinismo é porque o calvinismo entra nesse determinismo. Por exemplo, nos escritos de Calvino, ele dá como exemplo aquela mãe que tem leite em abundância para amamentar a seu filho. E aquela mãe que tem deficiência de leite, e por causa disso, o filho acaba sendo raquítico, morrendo até de inanição. Então ele diz que foi Deus que determinou que uma tivesse leite em abundância e a outra tivesse falta de leite. Num dos debates que eu vejo sobre o assunto, um defensor do calvinismo, ele pegou até aquele texto onde Deus fala para Moisés que foi ele que fez o cego, foi ele que fez o surdo. Então, meus irmãos, desculpem, tem a tendência de cair no determinismo. Os não cristãos, eles têm o determinismo karmático, aquele determinismo de karma. Então, a pessoa tem um karma, essas coisas têm que acontecer com ela. Os cristãos, dessa tendência de um calvinismo exagerado, eles têm essa tendência de um determinismo cristão, um determinismo teísta. Este é um pensamento. Existe um outro pensamento que hoje é conhecido como teologia relacional. Nesse outro pensamento, Deus não determinou nada. Deus nem sabe o que vai acontecer. Ele acompanha o homem na construção da sua história. Percebe? Enquanto um coloca Deus de uma maneira rígida, o outro coloca Deus de uma maneira, como é que eu posso dizer? Apenas como um assistente, sem saber o que vai acontecer. Eu creio que os dois pensamentos têm erros. Ainda que nós respeitemos muitos dos que pensam assim, eu creio que os dois pensamentos não descrevem Deus tal qual a Bíblia ensina. Eu queria pensar com vocês, então, acerca disso. Mas veja, ao pensar acerca disso, eu gostaria de ter alguns cuidados. O primeiro, ter aquela certeza do que Paulo falou em Romanos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Primeiro, de repente, alguém vai ter uma impressão errada sobre Deus, mas não a partir de quem Deus se revela, mas sim a partir do que os homens disseram sobre Deus. Então veja, Calvino está errado, teologia relacional está errada, eu estou errado. Deus que é sempre verdadeiro. Primeiro isso.
Eu posso não conseguir explicar bem. Eu posso não conseguir entender bem. Só que a minha limitação em explicar e a minha limitação em entender, de maneira nenhuma, deve macular a grandeza de Deus. E um segundo princípio que está associado a isto, que nós tomemos cuidado para não fazermos iguais aos amigos de Jó. Os amigos de Jó, conversando com Jó, no intuito de defender a Deus, descreveram Deus de tal forma que o próprio Deus chega aos amigos de Jó e fala assim: vai lá e pede para Jó sacrificar por vocês, porque eu não sou esse Deus que vocês disseram para Jó que eu sou. Percebe? Os amigos de Jó, querendo defender Deus, descreveram Deus de uma forma que Deus falou: não, eu não sou isso daí que vocês disseram, não. Vão lá e peçam para Jó orar por vocês. Então, perceberam aí o cuidado que a gente quer ter? A gente quer procurar conhecer mais da Bíblia, conhecer mais de Deus, entender os seus caminhos, de forma que a gente possa caminhar de forma que o glorifique. Mas, por favor, que entendamos isso. Deus é sempre verdadeiro. A falha está no homem. E que nós não venhamos a descrever Deus de uma maneira que ele não se sinta, que ele não seja glorificado. Sendo assim, como é que eu vejo? O terceiro pensamento é o que eu vou trazer aqui para vocês. Como é que eu entendo? Eu entendo o seguinte: soberania, sim. Determinismo, não. Entenderam a colocação? Soberania, sim. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Mas determinismo, não. Esse é até o título da nossa reflexão hoje. Soberania, sim. Determinismo, não. Como é que a gente pode entender isso? Que Deus é soberano, Jó disse da seguinte maneira: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos é frustrado. Jó fala isso no capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos é frustrado. Deus é soberano. Deus pode todas as coisas. E nada frustra os planos de Deus. Primeiro lugar este. Mas veja, o mal que acontece no mundo, não foi Deus que determinou que esse mal acontecesse. Abacuque, ao falar sobre Deus, ele diz assim: Senhor, tu és tão puro de olhos que nem podes contemplar o mal. E 1 João diz: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Então, meus irmãos, o que a gente está dizendo com isso daqui? Que Deus é soberano. Deus tem um controle de todas as coisas e sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Mas veja, não foi Deus que determinou que aquela pessoa especificamente nasceria cega, que aquela outra pessoa especificamente nasceria surda. Sara achava que Deus, na eternidade, tinha determinado que era para Sara nascer estéril. Não, Sara está tendo uma compreensão de Deus que não é a compreensão correta. Meus irmãos, nós sabemos de pessoas que são abusadas sexualmente. Foi Deus que determinou que elas fossem abusadas? Nós sabemos de crianças que são estupradas. Foi Deus que determinou que essas crianças fossem estupradas? Percebe o cuidado que a gente precisa ter? Então veja, Deus tem um controle de todas as coisas. Mas não quer dizer que Deus determinou que o mal acontecesse. Existem alguns versos na Bíblia que às vezes são mal entendidos. Por exemplo, quando Deus fala em Isaías 45:7, que ele criou o bem e o mal. O mal ali não é o mal moral, é o mal punitivo. Por exemplo, quem criou o inferno foi Deus. Deus criou um mal punitivo para punir o mal moral. Aí vamos entender um pouco melhor. Se você observar, por exemplo, Jó 38, versículo 11, Deus, ao descrever a sua soberania, ao descrever o seu controle sobre todas as coisas, o texto ali fala que Deus diz às ondas: até aqui virás, e não mais adiante. Percebeu que Deus deu liberdade? Até aqui virás, mas também deu limites? Não mais adiante. Meus irmãos, Deus trabalha assim com a sua criação, especificamente com o homem, que foi dotado de vontade. Deus criou um universo perfeito, um mundo perfeito. Deus coloca o homem e Deus fala: olha, dentro dos meus critérios, seguindo a minha direção, esse mundo é perfeito,
tudo vai acontecer de forma perfeita, tudo será bom. Mas se você sair dos meus critérios, e você vai ter essa liberdade, eu quero te dizer que a perfeição se perderá. E hoje existe ordem. Saindo dos meus critérios, haverá caos. Percebe aí? Até aqui virás. Mas olha, se você vier até aqui, toma cuidado, porque haverá consequência. Vamos entender um pouco mais. Deus está dizendo o seguinte: se você ir adiante do que eu estou dizendo, o mal entrará no mundo, a morte entrará no mundo. Eu estou dizendo que existe um mal para o seu pecado. Se você permitir que o pecado entre no mundo, a partir daí haverá cegos. A partir daí haverá mudos. A partir daí haverá catástrofes naturais. E a partir daí haverá males que os homens mesmo causarão, indo de mal a pior. Então Deus determinou as consequências da desobediência. Não quer dizer que Deus determinou que alguém nasceria cego, aquela pessoa especificamente, que alguém nasceria mudo, que alguém nasceria com câncer. Não é que Deus determinou que alguém seria assassinado. Deus determinou que as consequências do pecado seriam terríveis. Até aqui virás e não mais adiante. Vamos dar aqui exemplo simples. No caso das ondas, Deus está dizendo: até aqui as ondas virão. E as ondas até aqui farão o que é próprio das ondas. As ondas empurram, até aqui as ondas empurrarão. As ondas puxam, até aqui as ondas puxarão. As ondas permitem vida, até aqui as ondas permitirão vida. As ondas causam afogamento, até aqui as ondas causarão afogamento. Então, até aqui as ondas terão liberdade de fazer aquilo que é próprio das ondas. Mas ele diz: não mais adiante. Tem hora que Deus, ele intervém. Ele intervém impedindo certos acontecimentos, ou ele intervém fazendo com que esses acontecimentos combinem, concordem com os planos dele em determinadas situações. Então, Deus intervém. Mas, no geral, o que está acontecendo são as coisas naturais de um mundo em caos. Por que existem furacões? Por que existem vulcões? Por que existem tsunamis? São os acontecimentos naturais de um mundo em caos. Até aqui virás. E aí, meus irmãos, o que a gente gostaria de considerar acerca disso? A gente gostaria de considerar que Deus, no seu controle e na sua soberania, ele estabelece limites. Deus, no seu controle e na sua sabedoria, muitas vezes, ele impede que certas coisas aconteçam. E aí, como é que nós precisamos lidar com essas coisas? Como é que nós administramos essa situação? Ele diz que fora das condições estabelecidas por ele, perder-se-ia a perfeição. E o caos se instalaria. Mas não é que ele determinou que o caos viesse. Foi consequência da liberdade do homem em tomar essa decisão. Nisso daqui, ele diz que se o homem pecasse, nasceria gente cega. Nasceria gente muda. Se o homem pecasse, o homem acabaria tendo inclinações que levaria para que males piores acontecessem. Até aqui virás. Até aqui virás, mas não mais adiante. E aí, meus irmãos, em algumas vezes, Deus escolhe intervir para que certos males, apenas por graça e misericórdia, sem obrigação nenhuma, para que certos males não acontecessem. Então, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele muitas vezes intervém. Outras vezes, na sua soberania, na sua autoridade, ele usa os males que já aconteceriam para que seus propósitos sejam alcançados. Um exemplo simples. Quando Deus levanta a Babilônia, que já era uma nação má, para punir Israel na sua impiedade, Deus, na sua soberania, está usando a propensão má da nação de Babilônia, por si só já era má, para que ela punisse Israel na sua impiedade. Deus tem controle de todas as coisas. O que eu gostaria que a gente entendesse aqui, então, sobre a soberania de Deus nesses casos e em diversos aspectos. Primeiro, Deus é soberano em impedir o mal.
Muitas vezes ele faz isso. Às vezes o mal está vindo sobre nós e Deus impede esse mal. Deus é soberano em reverter o mal quando lhe apraz. De repente é uma doença que ele cura. De repente é uma situação terrível que ele reverte. Deus é soberano em usar o mal para os seus propósitos. Já que o mal vai acontecer, já que as ondas estão vindo, Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, ele usa isso conforme lhe apraz. Deus, ele é soberano em dar graça para que o mal seja suportado. E Deus, ele é soberano em fazer com que o mal produza coisas boas. Vamos pensar aqui de forma geral. A soberania de Deus em impedir o mal. Vamos imaginar aqui determinadas situações. Os discípulos estão em alto mar e aquela tempestade está se levantando. E a tempestade vai naufragar o barco. Tanto é que os discípulos falam assim: Senhor, não se te dá que pereçamos? E o que Jesus faz? Ele impede que o mal aconteça. A tempestade veio, mas o barco não naufragou. Ele é soberano em impedir o mal, quando lhe apraz. Ele também é soberano em reverter o mal. Pessoas estavam doentes e essa doença caminhava para a morte. E o Senhor reverteu de tal forma que a doença foi curada. Deus, ele é soberano em usar o mal para os seus propósitos. Por exemplo, quando Deus fala que ele fez até o ímpio para o dia do mal, ou até o ímpio para o dia da adversidade. Se você observar o contexto da época, não é que Deus criou o ímpio para o inferno. É que Deus usa o ímpio para que a nação pagã de Israel pudesse ser, então, castigada. O exemplo da Babilônia foi o exemplo que eu havia dado ainda há pouco. Então, Deus usa uma nação ímpia para que a nação de Israel sofra o mal punitivo, o mal pelo seu pecado. Deus, na sua soberania, ele dá graça para que o mal seja suportado. É o caso de Paulo. O espinho na carne. Esse espinho veio de Deus? Não. Esse espinho veio do diabo. O texto fala que era um mensageiro do diabo que esbofeteava Paulo. Mas como é que a soberania de Deus ali agiu? Dando graça a Paulo para suportar aquele mal. E, meus irmãos, Deus, em sua soberania, ele faz com que do mal saia coisas boas. O exemplo mais claro é quando José, ele vai conversar com os irmãos dele, e José fala para os irmãos assim: vocês, quando me prenderam, me venderam escravo para o Egito. Eu, no Egito, fui acusado de assédio sexual, fui preso injustamente. Então, veja bem, vocês intentaram o mal. O que vocês fizeram não foi bom, não. Vocês realmente intentaram o mal. Só que Deus usou disso daí para que coisas boas acontecessem. Disso daí, Deus fez com que vocês fossem preservados na fome, o Egito fosse preservado e tantas outras pessoas. Percebe a soberania de Deus em todas essas coisas? Daí nós podemos dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A soberania de Deus consegue fazer com que o mal seja impedido, com que o mal seja avertido, com que o mal atinja seus propósitos, consegue fazer com que nós tenhamos graça para suportar o mal e consegue até tirar coisas boas, ainda que o mal aconteça. O que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Sem determinismo cristão, sem determinismo karmático e sem aquela ideia de que Deus, ele não tem poder para conter o mal ou não está fazendo nada acerca disso. Não, aquela compreensão de uma soberania sábia, de uma soberania graciosa. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ter duas atitudes. A primeira, descansar no Deus soberano e gracioso. E a segunda, ter aquela expectativa que a criação tem, gemendo, para que sejamos libertados deste mal que há no mundo e deste mal que há em nós. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado.
e que o povo do Senhor aprenda cada vez mais desse Deus maravilhoso. Que a palavra do Pai tenha um lugar especial no coração de cada um de nós. Um carinhoso abraço. Até mais.